Amém? Abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Epístola aos Romanos. Obrigado, Aldo, tá? Valeu, hein? Show. Todo mundo agora já é expert aí. É ou não é? Quem achou, diga amém? Mas nós que somos fortes devemos suportar quem? As fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Olhe comigo para essa mensagem, amém? Que a gente já vai explicar. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E mais uma vez, com todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, de te servir, servindo ao nosso próximo. Continua abençoando, Senhor, essa mensagem, que ela venha de encontro às nossas necessidades, falar aos nossos corações, para que possamos cada vez mais nos preparar para te agradar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos acolher quem? Os fracos. Ele fala, legal isso aí, nós que somos fortes. Agora, quem é forte aí? Porque lá na frente ele fala o seguinte, né? Quando sou fraco, é que sou forte. E quando eu sou forte, é que sou o quê? Fraco. Porque quando nós nos sentimos muito fortes, né, donos de si, nós achamos que somos independentes e não precisamos de quem? De Deus. É aí que mora o perigo. É aí que a gente pode cair. Então ele fala com uma certa ironia, vamos colocar assim nesse sentido. Por quê? No capítulo anterior, ele começa a falar a respeito da liberdade cristã, né? Porque quando o evangelho começou a ser pregado lá nos primórdios, né? Lá no início, aos gentios, ou seja, Jesus veio para o judeu tinha uma prática religiosa, tinha uns costumes rígidos com relação à conduta com Deus e com o próximo. Quem está entendendo bem aqui? E aí, de repente, o Senhor Jesus veio e falou que eles estavam fazendo uma leitura errada da Bíblia com relação ao relacionamento das outras pessoas. Os ritos estavam sendo mais importantes do que o amor ao próximo. Quem entendeu bem aqui? Né? Por exemplo, a misericórdia estava dando lugar à rigidez da lei. E a lei nunca foi feita para fazer alguém tropeçar. Ela foi feita justamente para inibir que as pessoas tropecem umas contra as outras. Estou sendo claro aqui, gente? Né? A lei é para regular o nosso relacionamento, para que nós venhamos viver em sociedade, em comunidade, viver bem uns com os outros. Não é para isso que serve a lei? É para isso. A lei dos homens, por exemplo, é assim. Por exemplo, a nossa Constituição era maravilhosa. Por que é tão ruim, vamos colocar assim, às vezes, a vida em comunidade? Porque há o egoísmo, a avareza, a arrogância. Não é verdade? Um quer extrapolar os direitos do outro. Se eu falar com vocês que existem pessoas que passam fome aqui porque o Brasil não produz grão suficiente, eu estaria mentindo. Há alimento suficiente para abastecer 5 países igual a esse aqui, só no Brasil. Mas 1/5 da população, vamos colocar assim, até mais, passa fome. 30 milhões passam fome quando a gente produz alimento para abastecer 1 bilhão de pessoas. Há uma controvérsia, não há, gente? Então, o que falta? É alimento? Não. Moradia, porque há déficit habitacional. Por quê? Porque tem gente que tem 10 casas e outros não têm o quê? Nenhuma. Mas, será que todo mundo tem a mesma capacidade para poder ter prosperidade, ter recurso, ter produtividade? Claro que não. Por isso que Deus estabeleceu as leis bem rígidas lá atrás, lá no Pentateuco, para regular a sociedade em Israel. Como é que era regulado? Olha, se alguém estivesse no sufoco e pegasse um empréstimo, em 6 anos, no 7º ano, toda a dívida era remida. Quem entendeu bem aqui? Aí Deus ainda fala, para que não haja pobre.
Cada família tinha uma terra, e mesmo que você caísse numa seca, numa dificuldade, você tivesse que arrendar a tua terra, quando chegasse o ano do jubileu, a terra tinha que voltar para aquela família, para que não houvesse o quê? Pobre. Então, na realidade, existe fome, existe escassez na humanidade, não é por falta de recurso, mas é por falta de vergonha na cara. Estou sendo claro ou não, gente? Essa é uma verdade. Então, quando o Senhor Jesus veio, e ele que notou que, na realidade, a avareza havia tomado conta, que os ritos estavam servindo mais para proteger o chamado, a religiosidade na época, e não protegeu o povo, ele começou a bater nos religiosos da época, no líder da época. Não foi isso que ele fez? Por isso que ele foi crucificado? Ou será que ele foi crucificado só porque curou as pessoas? Ou porque põe peixe? Não, porque ele chamou os fariseus de quê? Oh, meu Deus, de hipócritas, sepulcros caiados. Amém? Então, é a tendência do ser humano desde aquela época. A gente não mudou não, tá, gente? A gente só mudou quando Jesus entra na nossa vida. Aí há uma mudança, mas não é entrar exteriormente, tem que entrar no nosso coração. Glória a Deus. Por isso que eu canso de dizer, Cristo não veio reformar a sociedade, ele veio reformar o ser humano, o coração. E aí o homem que pode transformar o local que ele trabalha. Glória a Deus. E a sua família. Amém? Quando chegaram para ele e falaram assim, um rapaz, Senhor mestre, manda o meu irmão dividir a herança comigo, que ele é mais velho, ele está pegando tudo. Aí Jesus olhou para ele, olha só que resposta que o Senhor Jesus deu. O que eu tenho a ver com isso, rapaz? Vai cuidar da tua vida. Se é hoje na igreja o pastor fala isso, a pessoa fala o quê? Que pastor grosso. Por quê? Jesus não queria saber desses detalhes mesquinhos e pequenos. Estou sendo claro aqui, gente? Ele deu uma lambada no rapaz, gente. É ou não é? Por quê? Quando vieram falar para ele, sabe que a gente tem que pagar imposto? O que ele fala? Pega uma moeda aí. Aí olhou e aquilo não é uma saída, só o Senhor Jesus mesmo. De quem é a carinha que está na moeda? Ah, de César. Então, meu irmão, dá a César o que é de César. Mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus, que é a honra, a glória e o louvor. Amém? Então é importante a gente saber que Cristo não veio reformar a sociedade, ele veio reformar o coração do ser humano, converter o coração do homem para Deus, e aí a gente pode ser uma pessoa melhor no nosso casamento, no nosso relacionamento com os pais, com os filhos, com os irmãos, na igreja, com Deus, com todo mundo. É ou não é verdade? Amém? Estou sendo claro até aqui, gente? Aí, quando o cristianismo, que o Senhor Jesus escolhe o apóstolo Paulo para ele pregar o evangelho fora dos muros de Jerusalém, fora dos muros de Israel, ele encontra costumes, ritos diferentes, modo de vida diferente, totalmente diferente do que era de Israel. E o apóstolo começa a pregar e começa a enfrentar muita oposição. Mas oposição de quem? De quem estava recebendo a palavra? Não, oposição do próprio judeu. Porque aonde o apóstolo Paulo ia, eles iam atrás e falavam, não, ele está errado. Se querem receber o nosso Deus, não tem que ser como ele está falando, não. Tem que ser como a gente faz lá no judaísmo. Mas se Jesus queria quebrar aqueles ritos malignos e colocar agora o povo mais livre, por que Paulo ia pregar a mesma coisa? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí, esse conflito era muito grande, porque, irmãos, aonde Paulo ia, tinha sinagoga, e tinham judeus com seus rituais. E aí o apóstolo Paulo pregava fora, convertia as pessoas a Cristo, mas aí os judeus queriam que eles agora agissem como judeus. Ou seja, perdessem os seus costumes, perdessem a sua maneira de vida e agora se enquadrasse a maneira de vida do judeu. E aí o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, no primeiro concílio, que é lá em Atos 15, e aí levanta-se uma grande dificuldade entre os próprios apóstolos. Pedro se levanta e fala o seguinte, olha só, gente, a gente não pode impor para eles um peso que nem nossos pais aguentaram. E Cristo não cobrou isso de ninguém. Estou sendo claro aqui, gente? Cobrou o quê? Os ritos, os costumes, porque cada povo tinha um costume diferente, tinha uma cultura diferente. Estou sendo bem claro aqui? Se eu falar determinadas coisas aqui, os irmãos vão se escandalizar. Quer ver uma coisa? Se eu falei que semana passada, não lembro, devo ter falado sim.
Mas teve uma irmã, chamou o pastor Issan e falou assim: pastor Issan, na reunião de obreiro lá semana passada, ou retrasado, pastor Issan, aí eu estou vendo as meninas aí furar a orelha em vários lugares, dá 3, 4 furos na orelha. Isso é coisa maligna. Aí o Issan falou para ela assim: então o que não seria maligno? Quantos furos seriam? 2 só? Ah, então tá bom. Qual a diferença de 2 para 4, 5, gente? Que arranque a orelha, o problema é da gente. Estou sendo claro aqui, gente? Então você vê que os costumes, eles acabam sobrepondo a lei moral de Deus, que é o amor, é a compreensão. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Tá bem claro aqui? Aí começou essa briga lá na época. Por quê? Os gentios tinham... Nós somos gentios, tá? Eu vou falar uma coisa: se fosse necessário a gente seguir os ritos judaicos, ninguém ia ficar aqui na igreja. Estou sendo claro aí? Quem é que... Presta bem atenção. Quem comeu uma carninha hoje aí? Glória a Deus, levanta a mão. O negócio está bom, hein, gente? Franguinho, hoje comeu frango. Né? Glória a Deus. Você não poderia comer essa carne, esse frango que você comeu hoje. Sabe por quê? Porque você não viu matar. Olha só como é que o rito judaico é meio duro. Porque você tem que sangrar tudo, né? Chama-se a carne halal, que eles falam, é que você tem que tirar todo o sangue. Então, você ir no mercado e comprar a carninha ali, você não poderia comer se a gente estivesse no rito judaico, só para você ter uma ideia. Entendeu bem aqui? E outras coisas, por exemplo, quem está quem sabe como foi costurada a sua roupa? Ninguém sabe, você comprou, né? Mas a mulher não podia vestir uma roupa que tivesse passado 2 agulhas. Ué? Ué. Então, entendeu? Então, o que isso tem a ver com você perdoar seus pecados? Glória a Deus. Aí, a discussão ali nos capítulos anteriores, justamente sobre isso. Queriam impor aos outros o quê? Os ritos judaicos para que as pessoas seguissem. Não, você só pode ir para o céu servir ao nosso Deus, se, mesmo aceitando Jesus, se você seguir o nosso rito. Aí o apóstolo Paulo vai, e aí, mas tinham pessoas, né, que elas entendiam o seguinte: estava lá a dificuldade, né? Comer carne sempre foi dificuldade, tá, gente? Não sei quem está comendo picanha aí agora. Tudo bem, mas tem promessa. Então, né, quem sabe, nós consegue. Mas eu comprei essa semana um filezinho com a Marita, foi 20 e poucos reais, não foi? Não, mas tu pode ter 2 meses, mas 20 e poucos reais. Foi lá no... não é o filé, é um cordão do filé, né? É um pedacinho, mas estava gostoso, tá, gente? Estava assim. Se escolher, arruma um negocinho bom. Mas sempre foi difícil para o pobre comer carne. Mas existiam na época, por exemplo, rituais pagãos que eles sacrificavam, né, os bichinhos lá, igual Israel sacrificavam lá também. E o apóstolo falava o seguinte: ó, se vocês sabem que aquele é sacrificado aos ídolos, não comam por causa da consciência de vocês. Mas, quando for ao mercado, não pergunta, não. Você está entendendo a liberdade cristã, como é que é? Fala que, irmão, raciocina que não dói. Aí o apóstolo Paulo fala assim: não pergunta, porque uns falam, foi lá, comprou carne, essa carne foi sacrificada a ídolo. Aí o apóstolo Paulo fala assim: rapaz, em nome de Jesus, se vai no mercado, não pergunta. Se você souber, não compra. Agora, se não souber, vai lá e compra o que tiver lá, compra, está pagando, é teu. E aí tu come. Entendeu aqui a consciência do apóstolo Paulo, superior? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? O irmão precisava de proteína para comer. Estava ruim o negócio. A carne estava vendendo mais barato. Eu vou lá perguntar de onde veio. O apóstolo Paulo vai e fala para comprar. Aí alguns irmãos estavam criticando: não pode tocar nisso, pode beber isso, não pode comer aquilo. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, nós que somos fortes, aí ele dá uma pancada. Devemos acolher o que é fraco. Aí no caso, quem é fraco? Aquele que acha que não pode fazer nada, não pode comer nada.
mas não para discutir, não para ter contenda, mas para suportar as fraquezas uns dos outros. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Porque nesse caso aqui, né, estou aqui dando esse dado histórico, para a gente poder entender aqui, que o apóstolo Paulo faz uma analogia, ele fala assim, Cristo suportou as nossas fraquezas, as nossas limitações, e ele não fez questão de ficar perguntando àquela mulher que foi pega em flagrante adultério, por que tu adulterou? Por que tu vacilou? Não sabe que na lei não pode? A mulher já estava quase exposta. Quem entendeu bem aqui? Ia adiantar ficar alfinetando lá o troço? Estou sendo claro aqui ou não, gente? Mas em nome de Jesus, a gente tem que deixar de ser cruel. É ou não é verdade? Amém ou não amém? Então, Paulo estava falando o seguinte, para de criticar as outras pessoas, acolhe. E se você vê que realmente está errado, tenta ajudar a pessoa a se livrar do problema. Esse é o amor de Cristo, mas o problema todo é que nós sempre buscamos nossos próprios interesses, inclusive a vaidade de se achar melhor do que os outros. Aí a controvérsia, aí a dificuldade, aí é problema. Então o apóstolo Paulo fala, então nós vamos acolher, não para discutir. Um crê que tudo pode comer, outro crê que só come legume. Quem come legume não critica quem come carne. E quem come carne não critica quem come legume. Quer ser vegano, o problema é seu. Eu gosto de uma carninha. Aí outro dia, a gente estava rindo que a Marita lembrou ontem. Meu irmão lá do Afeganistão ou Paquistão? Não, Nepal não. Ele não. Nepal foi a outra menina. A outra missionária. Do lado de lá, né? É um desses da vida aí. Mas acho que foi Paquistão. É Paquistão mesmo. É Paquistão, Simon? É? Simon Peter Kalem, é o nome dele. Então ele foi criado como muçulmano, mas aceitou a Jesus, se tornou um pastor, prega o evangelho, mas ele ainda tem muito enraizado dentro dele que os costumes islâmicos. Aí nós fomos comer na churrascaria com ele, vamos lá comer a churrascaria, vamos comer direitinho, beleza? Aí eu peguei lá umas carninhas suculentas, ele também. Aí ele botou uma carninha lá para comer, e ele, aquela coisa, todo feliz, já ia comer. Aí a Marita fez assim para ele, irmão, aí ele, hello? Aí ela, carne de porco. Aí ele, é de porco? Aí tu viu o semblante dele caindo, ele empurrando a carninha para lá. Eu virei para ela, para que tu falou esse troço para ele? Para quê? Mas isso é real, mas aconteceu. Aí ela, mas eu ia deixar ele pecar? Se ele come sem saber, eu não ia pecar. Quem está entendendo bem aqui? Eu podia até pecar porque eu não falei, mas o que eu estou dizendo para vocês é que aquilo que é muito caro para alguém pode não ser para você, mas tem que respeitar. Entendeu aqui a tônica do apóstolo Paulo que Cristo bota para a nossa vida? A nossa liberdade não pode ferir aquilo que para o irmão é caro para ele. É difícil a pessoa deixar aquilo, é difícil ela ter aquela transformação naquele momento. E às vezes não é nem pecado, a Bíblia não diz que é pecado, para você não é pecado, mas para ele é pecado. Faz o quê? Estou sendo bem claro aqui ou não, gente? Amém? Amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, em nome de Jesus, cada um na sua, e a amizade continua. Já tem tanto problema na nossa vida, vou querer cuidar dos outros? É ou não é? Amém? Então, é muito importante a gente entender aquilo que o apóstolo Paulo está falando ali. A nossa liberdade não pode prejudicar os costumes do outro, a vida do outro. Eu não posso fazer pecar o meu irmão por causa da minha liberdade. Eu devo suportar a fraqueza do outro. Isso é uma fraqueza. Mas se eu me... Presta bem atenção aqui agora, rapidinho. Se você que tem uma consciência boa, se você que tem uma consciência firme, tem liberdade em Cristo, e mesmo assim sufoca o teu irmão com a tua liberdade, aquele que você acha que é fraco, você desdenha e quer cobrar dele aquilo que é uma liberdade para você, mas para ele é caro, então o fraco já não é ele, é você. Porque isso é arrogância.
Estou sendo claro aqui ou não? Quer que eu desenhe? Hã? De repente a gente começa, irmão, deve ser bom, essa carne aí, irmão, ao começo a gente não é pecado, não. O fraco seria eu. Estou sendo claro agora aqui, gente? Amém? Porque eu não tive. Aqui que o apóstolo Paulo quer, o cerne da questão é essa. Se você é forte, suporta a fraqueza do outro. Mas se você não suporta a fraqueza do outro, é porque você também é fraco. E mais fraco do que o outro. Porque é vaidoso e acha que é forte sendo fraco. Amém ou não amém? Foi no estômago, no fígado? Por aí, mas a finalidade é essa mesmo. Se não causar trauma, não tem educação. Amém? Então, o que eu preciso entender ali é justamente isso. Então, a minha vida, o apóstolo Paulo fala aqui que eu não devo buscar diante de Cristo, dos meus irmãos, os meus interesses, mas o interesse que é para a edificação do irmão. Fala comigo assim, a minha vida em Cristo Jesus não pode buscar os próprios interesses, mas aquilo que é bom para edificar o irmão. É o que nós lemos ali. Tudo isso aqui foi para mostrar isso. Deu para entender bem aqui, irmão? Amém? Que se a minha vida não for para edificar, aperfeiçoar o irmão, então eu tenho alguma coisa errada comigo. Nós mostramos aqui cursos, essa coisa toda. A Paloma veio ali e deu uma palavra sobre. E nós queremos que as pessoas aqui estudem, queremos que elas cresçam, tanto que a gente dá todo o suporte necessário. A igreja tem até pessoas que fazem faculdade que a igreja ajuda. Mas nada disso leva você para o céu. Entendeu bem? Amém? Cristo veio e morreu pelos pecadores, Paulo disse, dos quais eu sou maior. Então, de um tempo para cá, tá? 50 anos talvez, ou mais um pouco, a gente tem visto um discurso, né, no meio social, político, filosófico, de autoajuda. De quê? Autoajuda. Então, o que está se, vamos colocar assim, exaltando, o que está se evidenciando é o crescimento pessoal, né? O que está sendo evidenciado é a prosperidade financeira, e isso entrou na igreja como um capeta. Prosperidade financeira, não que nós não possamos ter nada disso, Deus não fala isso, mas isso não é Cristo, entendeu bem? Cristo é o quê? Perdão dos pecados e salvação. Estuda, trabalha, que Deus vai te abençoar. Glória a Deus. É simples isso, gente. Planta, rega e vai colher. Então, o livro de autoajuda, coach, são muito bons, né? Como a pastora até falou aqui. Por exemplo, tem nutricionista aqui dentro, né? Aí a pessoa, por exemplo, olha, igual umas pessoas falam aí, está gordinho, está fora do peso, cuidado, pode não ir para o céu. Então, estou roubado, gente, estou lutando aí. Misericórdia. Por que agora precisa de peso para poder Deus levar a gente? Para mim, esse corpo aqui ir embora. Eu até pensei nisso, né? E eu vou. Aí, entendeu? Né, Anderson, está meio difícil, gente, né? Mano, também está meio. Então, aí o camarada vai, a pessoa vai e pega a nutrição como se fosse uma doutrina. Na questão de saúde. Chama um nutricionista, chama um nutrólogo, um médico, dá palestra, sem problema nenhum. A gente vai absorver e vai ajudar a nossa vida aqui. Quem entendeu bem aqui? Mas isso não é o Evangelho de Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Por exemplo, né, a pessoa precisa ter uma prosperidade financeira. Legal, glória a Deus, nós queremos que Deus abençoe a pessoa mesmo. Então traz um coach, né, para poder o camarada dar uma palestra aqui, única e exclusivamente profissional. Mas isso não é o quê? O Evangelho. Estou sendo claro aqui? Não, pastor, quero passar na faculdade. Vem sábado, tem curso de pré-ENEM aqui. Bora, bolas. Amém? Mas isso não é o quê? O Evangelho. O Evangelho de Cristo é a transformação do caráter do ser humano. Para que eu possa ter um relacionamento com Deus e com o meu próximo em amor. Esse é o Evangelho. Tem pessoas que talvez vieram para o Evangelho mais com idade, vão desenvolver um caráter muito melhor do que quem vê mais cedo. Estou sendo claro aqui, gente? Vai depender do relacionamento que a pessoa tem com quem? Com Cristo, com a palavra.
Então, aí o que aconteceu? A autoajuda, né? Ou seja, a teologia da prosperidade, né? O supercrente, vamos colocar assim, como pode falar, o forte, né? O forte, o outro está no sufoco é porque está em pecado. Onde já se viu isso? Quando eu olho para o apóstolo Pedro, que largou a rede para trás de Jesus Cristo, daqui a pouco ele estava sem pagar os impostos. Quem já ficou sem pagar imposto aqui? Eu já fiquei, de vou pagar acumulado, é uma desgraça, não é verdade? Melhor pagar logo. E aí, o que acontece? Não, pô, às vezes ele cai na dificuldade, demora. Mas... Aí o que acontece? Aí Pedro entra para falar com Jesus. Aí Jesus fala assim: ih, rapaz, está duro, né? Não está pagou imposto não. Aí Pedro nem fala nada, vai lá, pesca. Você sabe pescar? Eu sei, então o que você sabe? Então vai lá. Fala que, irmão, Deus vai prosperar você naquilo que você sabe fazer, tá? O que Pedro sabia fazer? Então vai pescar, meu filho. Tu entendeu aqui a prosperidade? Jesus não podia fazer o seguinte: Pedro, mete a mão no bolso. Aí saía lá um... Podia ou não podia? Não, tu sabe pescar? Vai lá para o rio de novo, meu filho, pega lá um peixinho. E aí Jesus ainda fala assim: aproveita e paga um pelo também. Na semana eu passando ali, vinha da academia, a Maria tinha ido para outro lugar, passei ali. Quando eu passei, aí um amigo, um pastor, ligou para mim e falou: ô, pastor Beto, tudo bem? O senhor passou aqui em frente à barbearia que eu estou, ali perto do Xandão aqui. Aí eu falei: minha, volta aqui para a gente bater um papo. Aí voltei, cheguei lá, estava com uma juba desse tamanho, né? Aí eu cheguei, sentei para tomar água com ele. Poxa, aí aproveita, corta o cabelo. Eu falei: a Marita mandou cortar o cabelo mesmo. Aí eu falei: não, tudo bem, arruma uma... Porque lá é hora marcada, né? Cheio de balangandã, aquele negócio. Eu corto no teteu, né, gente? Teteu bota álcool, entendeu? Ali o cara bota a mão, lava, faz um... Não é? Tem aquele negócio, fiquei até meio constrangido. Aí eu falei: o negócio deve ser caro. Aí eu falei: ih, rapaz, eu fui para a academia sem nada, eu estou duro. Aí, poxa, aproveita e paga ainda. Ele me apagou o meu, né? Ninguém mandou ele me chamar. Ele apagou o meu. Mas foi o que Jesus falou: Pedro, pega, paga o teu e paga o quê? O meu. Pedro estava com dinheiro? 100. Aí Pedro anda algum tempo com Jesus, não sei se foram meses ou anos. Aí depois Jesus é preso, sofre, morre, ressuscita, dá a palavra para todo mundo. Pedro fica orando, aí vem o Pentecoste, aí aquela monte de conversão. Aí agora Pedro vai orar lá no templo. Passaram foi tempo, era verdade. Quando Pedro está subindo, lá, né, no templo, tinha lá o aleijado, você conhece a história, 38 anos que estava lá aleijado de nascença. Aí o aleijado estende a mão para ele, João esperando receber o quê? Um dinheiro. O que Pedro responde? Eu não tenho nem uma prata. Pedro ainda estava duro, gente. Ah, eu vou falar que Pedro não estava bem com Deus? Pedro não era crente? Hein? Fala com o irmão assim: a teologia da prosperidade, que diz que só está bem com Deus quem tem dinheiro, é do capeta. Vai ter época que você vai ter dinheiro, aproveita, vai na churrascaria, anda de carro, de avião, tal, passeia, faz tudo, não é verdade? Quando tiver ruim, come pão com ovo, fazer o quê? Amém ou não amém? Não quer dizer que você está em pecado, não, gente. Hein? Pão com ovo é chique? Então, coitado do pobre, gente. Que antigamente o pobre não podia comer carne e frango, só comprava o quê? Ovo. Aí o ovo agora virou o pessoal que é malhado, aí o ovo ficou caro. Aí o pobre não tinha carro, só andava de bicicleta. O pessoal agora passou a andar de bicicleta, bike, agora é o esporte. Aí a bicicleta ficou cara. É ou não é verdade? Aí o pobre só andava de carroça, aí agora é hipismo, né? Cavalo ficou caro, aí o pobre agora só anda a pé. É ou não é? Agora estou vendo que o pão com ovo, então, coitado do pobre, agora nem pão com ovo come mais. Não é? Cimento queimado era coisa de pobre, agora coisa de rico também. É bom o pobre não botar nada na moda, que o rico pega, ele fica sem nada, né? Tudo que vai para a moda, o pobre, coitado, fica na desgraça. E virou onda também ser evangélico. É ou não é? O que você é, ser evangélico? É ou não é? Virou onda.
Aí vai ver avarento, né? Cheio de problema, promíscuo, cheio de problema. Então, essa questão do supercrente, a questão, né? Vamos colocar assim, de você buscar só o crescimento, mas sem objetivo para o Senhor, isso não funciona. O discípulo de Jesus, ele não luta para crescer apenas. Ele luta para se multiplicar. Quem entendeu bem aqui? Para fazer o quê? Se multiplicar. Porque como Jesus falou, ele tem que ser sal da terra e luz do mundo. Ele tem que abençoar vidas. Vidas têm que serem abençoadas através dele. Pessoas, famílias têm que melhorar. Ele tem que mudar o ambiente onde ele está. E aí, na igreja, a mesma coisa. O que eu preciso fazer é suportar o meu irmão em A. Isso aí não vai ter contenda. Já reparou que tem gente que faz questão de tudo? É ou não é verdade? Estava lá na outra religião, aí quando alguém falava alguma coisa ruim, tinha que correr na madeira, fazer o quê? Quem já viu? Isolar, né? Isola aí, gente. Porque aí se não tivesse madeira, aí bater, não, isso aqui é plástico, meu Deus. É ou não é? Acaba virando toque, é ou não é verdade? Aí passa, nada contra, gente. Eu acho que a pessoa, eu estou aqui brincando aqui, mas acaba virando um toque, é ou não é verdade? Então, se a pessoa age assim, deixa, compreenda. Outro dia eu estava com a Marita conversando com a pessoa, a gente tomando café, aí a pessoa falou alguma coisa, ela olhou, foi lá, não, porque eu sou supersticioso. Eu falei, eu estou vendo. Mas eu vou repreender, eu deixo o cara tocar na madeira, bater, dar o jeito dela, na verdade, não pode bater em mim, não é? Me dá cascudo, né? O que eu quero dizer é que aquele que se julga forte é aquele que é forte para suportar as limitações do próximo. Esse é forte diante de Deus. Porque não houve ninguém mais forte do que Jesus e ele suportou todas as nossas contradições. Todos os nossos pecados. Quem já pecou aí? Todo mundo, né? Eu também. E Jesus suportou os nossos pecados. É ou não é verdade? Suportou os nossos pecados. E quando ele suporta os nossos pecados, ele fala assim, agora nós devemos suportar os pecados uns dos outros, assim como Paulo disse. Assim como houve em Cristo o mesmo sentimento, tem que ser o nosso sentimento uns para com os outros. Acolher o que é débil na fé, não para discutir, ajudar, orientar, direcionar. Glória a Deus. Amém ou não amém? É isso que a gente tem que fazer. Então, quando eu vejo, né, as pessoas confundindo autoajuda, coach, né, positivismo, seja lá o que for na moda, com o evangelho, isso é um perigo, isso é mercadejar. O que significa? É aquela pessoa que é o 7-1. Tem leite, ele bota água no leite para render. Quem entendeu bem aqui? Não. O evangelho é puro. É único exclusivamente para abençoar a vida um dos outros. Em amor, que é o vínculo da perfeição. Aí sim, aí o Senhor vai estar com a gente. E você vai viver em paz. Você já reparou que quem vive olhando a vida dos outros é agoniado? Quem já reparou isso? É agoniado ou não é? É. E só vive cobrando muito dos outros, mas a sua vida como é que é? É ou não é verdade? Isso acaba virando uma doença. É isso que o apóstolo Paulo cobrou da igreja, que não podia acontecer e estava acontecendo. Aqueles irmãos que estavam recebendo Jesus ali, estavam lutando para manter a fé, e aí vem um capeta, não pode isso, não pode aquilo. Quem é que ia suportar um negócio desse? Quem está entendendo o que diga amém? Amém? Então, o apóstolo Paulo fala ali, o Senhor Jesus também fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor, acolher aquele que está com dificuldade, sem criticar, porque nós não devemos buscar os nossos próprios interesses. Olha só o que diz o amor. O amor, ele não arde em ciúme, não é vaidoso e não busca os próprios interesses. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. O apóstolo Paulo, ele envia um de seus discípulos para os filipenses. E quando ele envia o de seus discípulos, ele diz o seguinte, olha, eu queria ter convosco, mas no momento eu não posso. Então eu estou enviando Timóteo,
Porque eu não tenho comigo outro igual a ele, que não busca os próprios interesses. Aí ele ainda fala assim, porque todos buscam o que é seu, mas ele busca o que é de Cristo. Quando você buscar o teu interesse principal for Cristo e abençoar a vida dos outros, aí você vai se tornar perfeito na fé. Amém? Quando você parar de fazer questão com as suas coisas, e a sua questão foi edificar o próximo, aí você está aprovado por Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém ou não amém? Amém? Eu sei que não é fácil, mas essa é a maturidade cristã. Porque quem atinge maturidade cristã não tem contenda. Quem atinge maturidade cristã, busca os interesses dos outros, não tem intriga, não tem briga, ele é pacificador. É ou não é verdade? Amém? Amém? Ele não fica incomodado com tudo que os outros fazem, porque ele entende que ele também é assim em alguma área, porque aquilo que para o teu irmão é caro e para você é barato, pode ser que outra coisa seja cara para você e para ele barato. Quem entendeu bem aqui? Amém? Aquilo que ele dá muito valor para aquilo ali, respeita, porque outras pessoas estão respeitando aquilo que você dá muito valor e que talvez para os outros não seja nada. Né? Aquilo que você faz muita questão, para os outros pode não ter valor. Mas também aquilo que para os outros não muita questão, para você não tem valor. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Acolhe em amor. Porque Cristo nos acolheu a todos. Amém? Então, nós não buscamos os nossos próprios interesses. Nós buscamos sempre o interesse do outro, que é o interesse de Cristo. É o interesse de edificar, restaurar, abençoar, aperfeiçoar o meu irmão em Cristo Jesus. Amém? Quem age assim tem a vida de Cristo. Quem age assim tem o Espírito Santo guiando a sua vida. Quem age assim tem a comunhão entre os irmãos e entre os santos anjos do Senhor. Glória a Deus. Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a alcançar essa maturidade, fazer menos questões de coisas pequenas, suportar o irmão em amor, ajudar, socorrer, edificar e aperfeiçoar, para assim que os meus interesses sejam os teus interesses e os interesses do próximo. Amém? Se a gente agir assim, olha, você vai ter uma vida leve, você vai ter uma vida de bênção, você vai estar servindo ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, sabe? Porque nada vai te aborrecer. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Nada vai tirar você do sério. Sabe por quê? Porque na realidade você não está buscando seus interesses. Você só se aborrece e só cria problema quando você briga por alguma coisa. Já reparou isso? Seja opinião, né? Seja questão de costumes. Para a gente encerrar, você já imaginou? Eu estive conversando com um médico lá de Belo Horizonte, aquele que foi com a Thalita lá no Nepal montar a Casa Nutri, doutor Ailton. E ele também montou em Moçambique, não foi isso? Eles foram lá e criaram uma casa lá no Nutri. A Casa Nutri ela funciona assim, você já deve saber, só para você entender bem. Vai ter um lugar, implanta aquele local e pega algumas meninas, algumas pessoas dali e ajudam aquelas pessoas a multiplicar o próprio alimento que tem. Deu para dizer bem que às vezes falta de conhecimento para poder viver bem ali. E aí, através disso, prega seu evangelho. Lá em Moçambique, o Islã é muito forte. Em metade do país tem o islamismo. E aí tem pessoas lá, tem famílias que são famílias poligâmicas. Um marido com 3 mulheres e às vezes 10 filhos. Aí digamos que aquela família aceita Jesus. Como é que faz? Como é que faz? Ninguém sabe, né? Escolhe 2 para mandar embora com metade dos filhos? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Tem coisas que deixa se ajeitar. Prega Jesus, faz tua parte em nome de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Lá é coisa gravíssima assim para a gente aqui. Mas se lá tem que resolver, aqui coisas pequenas você não vai, pelo amor de Deus. Então suporte o teu irmão em amor. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, eu preciso aceitar as tuas fraquezas, assim como você aceite as minhas também. Amém?
Não quer dizer que outra pessoa vai te machucar, te magoar, nada disso, mas entender que determinadas coisas não vale a pena. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu essa mensagem em nome de Jesus? Quem vai tratar o irmão melhor aqui? Quem vai ajudar o irmão mais fraco aqui? Quem vai parar de ser cri-cri aqui? Dão glória a Deus? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e pedir ao Senhor que venha realmente nos abençoar em tudo. Amém? Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. É por isso que hoje pela manhã, as duas parábolas que foram ministradas aqui, a pastora ministrou aqui, eu ministrei em outro lugar, foram sobre o tesouro escondido no campo e uma pérola de grande valor. É interessante isso, que o homem que encontra um tesouro escondido no campo, ele vai e vende tudo quanto tem por causa daquele tesouro. E aquele que encontra uma pérola de grande valor também vende tudo quanto tem por aquele tesouro. Esse tesouro é o reino dos céus, que Jesus falou. Então, quando a gente encontra o reino dos céus, o amor de Cristo, eu quero que você entenda uma coisa: a gente para de criar questão por pequenas coisas, porque nada tem mais valor do que o reino de Deus na minha vida e na vida do meu irmão. Amém? Então, o segredo, que não é segredo, está bem claro, é esse: é você parar de valorizar coisas pequenas. O teu amor pelo teu irmão tem que ser maior do que tudo. O teu amor por Cristo tem que cobrir multidão de pecados e ajudar a consertar, não é tacar pedra. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Busque os interesses um dos outros, e aí vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. É o maior valor que nós temos, é o tesouro que está no reino dos céus para a nossa vida, que é o amor de Cristo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada filho teu, da palavra que foi ministrada aqui. E agora pedir que o Senhor venha, quando nós pedimos o teu povo para vir até o altar, é para que a tua unção, tua presença venha fixar, meu Pai, a tua mensagem no nosso coração, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, Pai, até alcançarmos a tua perfeição de suportar as contradições dos pecadores contra a nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, nos dá sabedoria na tua palavra a cada dia. Sim, entendemos que no mundo existem ferramentas que são legais, são boas, mas para serem usadas aqui, não no teu reino. No teu reino nós precisamos da tua unção, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. É isso que nós precisamos, Pai. É o que nós te pedimos. Então, Pai, em nome de Jesus, fixe essa mensagem no nosso coração. Cada semente plantada aqui venha germinar e florescer e frutificar em cada alma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Então sai do seu lugar, se você deseja, vem aqui à frente e se coloca diante de Deus o teu coração. Fala: Senhor, eu preciso buscar os teus interesses. Os meus interesses agora não são meus, são os interesses do reino. Amém? Esses são os interesses do Senhor. Os interesses do reino. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir aqui ao altar, chega para frente, gente. Amém? Deus, Ele está aqui para nos abençoar, buscar uns interesses do outro, servir, igual semana passada, servir uns aos outros em amor, servir uns aos outros em alegria, servir uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor.